A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e é um prazer ter você aqui novamente para nós meditarmos na palavra do Senhor. Hoje é dia de mais um capítulo. Hoje é dia do Salmo de número 99. E que gostoso tem sido nós meditarmos esses salmos que declaram a soberania do Senhor, o quanto Ele reina, o quanto todo o poder está nas mãos dEle. E hoje, bom, se você está chegando novo aqui no canal, saiba que todos os dias nós paramos para meditar em um capítulo da palavra do Senhor. Por enquanto estamos no livro de Salmos, depois daqui não sei para onde iremos, o Senhor o sabe, estou orando a respeito e vamos estudar um outro livro da palavra do Senhor juntos, mas é sempre um capítulo por dia. É muito pouco, eu sei, dá vontade de ler mais e meditar sobre mais, mas é importante que nós sentemos pelo menos um pouco na presença do Senhor, ou que apesar de você estar se movimentando, né? Dirigindo, costurando, treinando, caminhando, correndo, você tira esse tempo para meditar na palavra do Senhor e não apenas entender aquilo que está escrito e que foi escrito para o povo do Senhor naquele momento, mas também em que isso se aplica para você, para que você possa orar com mais autoridade conhecendo a palavra do Senhor. Amém? Então nós vamos começar o Salmo de número 99 e diz assim: O Senhor reina. Pausa aqui, não vou nem terminar o versículo, fazendo uma observação para quem gosta de fazer anotações. Essa expressão, o Senhor reina, nós vimos lá no Salmo de número 97, verso 1, no Salmo de número 96, verso 10 e no Salmo de número 93, verso 1. Se você gosta de fazer de pintar a sua Bíblia, de fazer anotações, anote, né? Faça essas anotações, porque esses são salmos que declaram que o Senhor reina. E esse salmo que nós estamos começando a ler, já inicia declarando a soberania do Senhor acima de todas as coisas. Então vamos lá. O Senhor reina, as nações tremem. O seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Então, no primeiro versículo deste salmo, o salmista traz para nós uma imagem. A imagem da terra sendo chacoalhada, sendo abalada, das nações, né, tremendo. Por quê? Porque Deus, com o seu poder, com sua soberania, reina. E o seu trono está entre os querubins. Se você gosta de estudar, eu ia separar os textos para nós lermos, mas eu não fiz isso, né? Eu vou deixar aqui para você, você pode ler se você quiser. É muito gostoso a gente ler a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 1, verso 4, e também o capítulo 10, verso 1, traz, né, esses textos de Ezequiel, esses textos trazem para nós uma descrição dos querubins. E é uma descrição dos anjos de uma maneira, dos seres celestiais, né, de uma maneira que nós nunca paramos para pensar, né? Se você nunca leu a palavra de Deus e nunca viu sobre os anjos, talvez você tenha aquela ideia de anjos que nós tínhamos, né? Quando víamos os desenhos animados, né? O Cupido, aquele anjinho sem roupa, todo gordinho, né? Com a sua aljava, não, né? Mas com seu arco, com a sua flecha, ou então aquelas imagenzinhas pequenas de anjinhos fofinhos. Bom, quando nós lemos na palavra do Senhor, a descrição dos seres celestiais é um pouquinho diferente. Confere lá em Ezequiel. Mas aqui, o salmista está dizendo que o trono do Senhor está está sobre os querubins. A gente pode pensar na visão de Ezequiel, mas eu estou anotando aqui, vou mencionar para você a referência de Êxodo capítulo 25, verso 22, que diz assim: ali, sobre a tampa, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, eu me encontrarei e falarei com você a respeito de todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Então eu trago a nossa memória aqui, muito provavelmente algo que também estava no coração do salmista, que era o fato de que Deus falava, né, sobre a arca. Na arca do testemunho, o Senhor se manifestava e falava com Moisés. E foi isso que ele disse aqui: ali eu vou falar com você, eu vou me encontrar com você e eu vou falar a respeito dos mandamentos que eu tenho para que você fale ao povo. Então, o versículo de número 1 começa trazendo para nós essa realidade. Deus tem um trono, ele se manifesta, ele fala com o seu povo. E quando Deus fala, nada pode resistir. As nações, os povos, que poderia ser algo grande, algo para trazer essa ideia de uau, grande oposição, não, nada pode se opor a Deus, né? As nações tremem e a terra
se abala. Verso 2. Grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Sião, Jerusalém, né, gente? Acima de todas as nações, mais uma vez dizendo que, embora ele seja o Deus de Israel, ele é o Deus de todo o mundo, né? E diante dele, como diz a palavra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Então aqui o salmista vai declarar a sua majestade. Versículo 3. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Olha, eu quero fazer uma observação aqui sobre o nome do Senhor. Aliás, eu quero fazer duas observações. O versículo 3 fala que o nome do Senhor é santo. O versículo 5 fala que ele é santo. E o versículo 9 diz, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Então, nós vemos santo, santo, santo. 3 vezes esse salmo vai dizer que o Senhor Deus, ele é santo. E o que significa ser santo? O nome do Senhor é santo. Santo significa separado. Separado daquilo que é incomum, separado daquilo que é impuro. Então, o nome do Senhor, ele é o quê? Ele é santo. E se a gente lembrar, e se você não conhece, você vai aprender, mas se você sabe, você vai lembrar junto comigo. Êxodo capítulo 20, verso 7, diz assim: não tome o nome do Senhor, o seu Deus, em vão. Ou seja, não tome o nome do Senhor em vão, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Desde lá da lei, desde lá de trás, Deus, né, lá dos mandamentos, Deus está dizendo, não tome o meu santo nome em vão. Então essa coisa de falar, eu juro por Deus, não, porque Deus, não, ou mesmo de falar no nome do Senhor Jesus, em vão, não é algo que nós devemos fazer. A palavra de Deus diz que o Senhor disse, não tome o meu santo nome em vão. E talvez você está me escutando e pensando, Rita, misericórdia, eu tenho mania de fazer isso. Toda vez que eu quero falar um negócio e eu quero dar certeza para a pessoa que está me ouvindo que aquilo que eu estou falando, né, que eu estou falando é verdadeiro, eu vou fazer, eu falo, eu juro por Deus. Não, eu juro. Puxa, Rita, será que isso está errado? Anota uma referência aí, porque já que a gente está falando do nome do Senhor, vamos falar a respeito da gente jurar por Deus, né? Eu juro por Deus, não faça isso. Olha o que diz Mateus capítulo 5, verso 33. Fala assim, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jureis falsamente. Quem está falando aqui é Jesus, viu, gente? Não jureis falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Isso você vê lá em Levítico 19, 12 e Números 30, verso 2. Versículo 34 aqui de Mateus 5. Mas eu digo, agora Jesus vai dizer, né? Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Agora preste atenção nisso. Quando disserem sim, que seja realmente sim. Quando disserem não, que seja não. O que passar disso vem do maligno. O que Jesus está ensinando aqui? Que nós não devemos jurar por nada. Eu juro pela minha mãe. Eu juro pelos meus filhos. Eu juro por Deus. Eu juro... Até lembrei daquela música lá do mundo que fala, né? Que jura por Deus, por meus pais, que vai te amar. Gente, a gente não tem o poder, como o próprio Senhor Jesus disse, de tornar branco ou preto um fio de cabelo, né? Mas você passa tinta, a raiz cresce e fica branco de novo. Ou seja, a gente não tem controle de nada. Como que a gente vai jurar? Então, Jesus deixou ensinado pra gente, não jure. Agora, Rita, mas como é que eu vou garantir para o outro que aquilo que eu estou falando é verdadeiro se eu não jurar? Bom, o versículo 37, Jesus já ensinou pra gente. Quando você disser sim, é sim. Quando você disser não, é não. E eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Se você estiver lendo na Revista Atualizada, fala, seja, né, a palavra do cristão sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Você vai mostrar para outra pessoa que aquilo que você está falando é fiel, sem você jurar, quando você for fiel à tua palavra. Se tudo o que você fala, você for uma pessoa que cumpre, você não precisa jurar. Quando você falar, as pessoas vão saber. Aqui em casa, muitas vezes quando eu estou corrigindo as meninas, falando com elas a respeito de uma coisa, olha filha, isso, aquilo. Quando eu digo para elas, vocês sabem que se a mamãe falar aqui, é.
Não tem duas palavras, não. Por quê? Porque elas foram criadas num ambiente em que eu nunca fui de contar mentirinhas. Porque às vezes alguns pais, para poupar as crianças, eles dão uma maquiada na verdade, eles contam meia verdade. Aqui em casa nunca foi assim. As crianças, elas aprenderam a orar junto. Então, se passava por situações de dificuldades, de acordo com a idade delas, aquilo que elas tinham capacidade de saber, nós contávamos para elas e elas nos ajudavam em oração. Então, elas cresceram desde sempre entendendo que se a mãe falou, se o pai falou, não tem nada por trás. Então, isso é o que nós devemos forjar nas crianças, nos nossos filhos, mas também em nós. Não juremos. E aqui, no versículo 3 está dizendo: seja louvado o teu grande e temível nome, porque é santo. O nome do Senhor é santo, e eu e você, nós não tememos, não devemos tomá-lo em vão. Ô Rita, mas e quando as pessoas falam assim, vamos fazer tal coisa? Não, em nome de Jesus vai dar certo. Por que se fala em nome de Jesus? Bom, um dos exemplos está lá em João capítulo 14, versículo 13 e versículo 14. O Senhor fala assim: e farei o que vocês pedirem em meu nome. Quem está falando é Jesus, né? E farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Então, sempre quando nós oramos, a gente pede em nome de Jesus, né? Ou quando nós estamos orando em grupo e uma pessoa está orando e ela fala algo que nós concordamos, a gente fala em nome de Jesus. A gente pede no nome de Jesus porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar. Mas nós não vamos falar o nome de Jesus em vão, da mesma maneira que não se deveria, pelo salmista aqui, usar o nome do Senhor de maneira relapsa, de maneira sem preocupação, porque o nome do Senhor é santo. Ele é o Todo-Poderoso. Embora o nosso Deus, ele seja o nosso Pai, ele é um Deus de perto, ele escuta a nossa voz, ele ouve a nossa oração, ele acolhe o nosso choro, ele consola a gente. Embora ele seja o nosso Pai amado, ele é o Deus Todo-Poderoso, justo e criador e temível contra aqueles que resolvem andar em desobediência. Ele é o mesmo Deus, ele não mudou. Não pense assim, existe um Deus, o Deus do Antigo Testamento, o Deus da primeira aliança, o Deus da segunda aliança. Nós temos Jesus Cristo e a graça do Senhor. Mas quando nós lemos, por exemplo, o livro de Apocalipse, ou mesmo esse Salmo, a gente vê que o Senhor é o justo juiz. E ele voltará para julgar a terra. Não é assim, Deus era bravo antes, agora é bonzinho porque está com Jesus. Não é assim, gente. Lê a Bíblia toda que você vai ver. Não vai com o conto da carochinha, não, porque isso não tem nada a ver. O nosso Deus é o Deus que deve receber toda a honra e toda a glória. E o nome dele não deve ser tomado em vão, porque ele é santo. Agora, continuando no versículo 4. Rei poderoso, amigo da justiça, estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Agora o salmista vai nos convidar. Exaltem o Senhor. O nosso Deus, prostre-se diante do estrado de seus pés. Ele é santo. Ou seja, o salmista nos convida a exaltar o Senhor e a se prostrar diante de Deus, a dobrar os nossos joelhos diante do Senhor. Aí você pode pensar, Rita, Deus só escuta a nossa oração quando a gente está com o joelho dobrado? Obviamente que não. Você pode estar em pé, você pode estar sentado, você pode estar deitado. Quando a Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, eu imagino, que Paulo soubesse que as pessoas trabalham, estudam, cuidam de casa. A gente não fica o dia todo ajoelhado. Orar sem cessar é você ficar o tempo todo ali orando diante do Senhor e colocando o seu dia, a cada passo, diante do Senhor. Mas aqui, o salmista nos convida a, em reverência, e sim, você deve orar ajoelhado, em reverência, se prostrar diante do Senhor e adorar, e reverenciá-lo como rei. Versículo 6. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e ele lhes respondia. Gente, Moisés é a lei, Arão o sacerdote. Claro que o salmista chama Moisés e Arão de sacerdotes e tudo bem. Samuel é a profecia, o profeta. É como se o Senhor mencionasse o nome aqui de pessoas importantes, Eu digo o Senhor, pelo Espírito Santo soprando, sobre a vida do salmista para produzir esse salmo.
E aqui, se você quiser referências, né, você pode anotar, porque esse trecho diz: eles clamavam pelo Senhor e ele lhes respondia. Se você quiser referências, anota porque eu não vou ler. Moisés, né, quando Moisés orava, um exemplo, Deuteronômio 9:20, Arão, Números 16:46 e Samuel, 1 Samuel 12:23. Momentos em que esses homens falaram com o Senhor, né, ou Arão, né, Moisés pediu que Arão fosse até o povo e a praga já estava se alastrando e ali ele ia acender o incenso, etc. Então, momentos em que esses homens se colocaram diante do Senhor para buscá-lo. Versículo 7. Falava-lhes da coluna de nuvem e eles obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que ele lhes dava. Se você quer anotar referência a respeito dessa coluna de nuvem aí, é Êxodo 33, versículo 9, que fala assim: assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Então, é essa referência que o salmista está fazendo. Versículo 8. Tu lhes respondeste, Senhor, nosso Deus. Para eles tu eras um Deus perdoador, embora os tenhas castigado por suas rebeliões. E aqui, meus queridos, eu quero fazer uma observação. O versículo 8 coloca Deus como um Deus perdoador, mas também um Deus que traz o juízo. E é sobre isso que eu havia mencionado antes. O fato de Deus perdoar os nossos pecados não nos isenta das consequências. Quantas vezes nós não falamos ao Senhor: Pai, em nome de Jesus me perdoa porque eu fiz isso, aquilo, e nós confessamos o nosso pecado diante do Senhor e recebemos perdão. Com certeza recebemos perdão, mas o fato de Deus nos perdoar não nos isenta das consequências. Por isso nós precisamos orar ao Senhor em todo o tempo, pedindo que o Senhor nos ajude, porque às vezes nós tomamos decisões na hora que estamos com a cabeça quente, tomamos decisões baseadas na ira, tomamos decisões baseadas no nosso cansaço físico e emocional, e depois a gente vai passar uma fase, a gente vai passar uma estação da nossa vida comendo a colheita de uma decisão mal tomada no passado, né? A gente lá no futuro, né, vivendo situações difíceis do nosso eu do passado. Então, que Deus nos ajude a não tomar decisões impensadas, descabidas, porque embora o Senhor seja um Deus perdoador, como diz aqui o versículo 8, né, ele também castiga, ele também disciplina as rebeliões, né, ou as coisas que nós fazemos e que geram consequências. Versículo 9, para finalizar. Exaltem o Senhor, nosso Deus. Prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Então, eu convido você a olhar para esse salmo com muita alegria, imaginando que nós temos um privilégio. Você tem o privilégio de ter comunhão, de ter relacionamento com o Criador do universo. Quando você fala com o Senhor a respeito das suas dores, dos seus medos, das suas preocupações, que você possa pensar que esse Deus, o Deus Todo-Poderoso que te escuta, é o mesmo Deus que criou a arraia, é o mesmo Deus que criou o papagaio, é o mesmo Deus que criou os mares, é o mesmo Deus que criou o sol, é o mesmo Deus que inclina os seus ouvidos, é o Deus que faz descer a chuva. Que você não esqueça que você está diante do Deus Criador, que te criou, inclusive, e que te ama de maneira que ninguém nessa terra vai te amar. O Senhor Deus te ama muito. Então, se aproxime dele, prostre-se diante dele, separe um tempo para falar com Deus. Eu estava ensinando as crianças um dia desse, falando a respeito de comunhão, e eu ouvi isso de um pastor e isso fez muito sentido. Muitas vezes quando a gente fala de buscar um tempo com Deus, de falar com Deus, para nós adultos talvez isso fique muito claro, mas para as crianças isso é uma construção. Você precisa colocar rotina, você precisa colocar no entendimento dela que vai se tornar espontâneo, mas muitas vezes aquilo que se torna espontâneo, antes de ser espontâneo, precisa ser organizado. E eu estava dizendo para elas, sentem-se na presença de Deus. Vocês podem falar até um tempo, né? Pai, eu quero me colocar aqui diante do Senhor. E vocês fiquem na presença do Senhor orando, pelo menos por 15 minutos. Coloquem diante do Senhor os seus anseios, confessem diante do Senhor as suas falhas, peçam ajuda naquilo que vocês percebem que vocês precisam mudar.
E façam as suas anotações. Eu disse para elas, tenham um diário de anotação da sua comunhão diária com o Senhor. E queridos, eu estou fazendo isso também para dar exemplo para elas. Precisa ser 15 minutos? Não precisa. Talvez você tenha o hábito de ficar mais de 1 hora na presença de Deus prostrado. Talvez você tenha esse hábito já, e glória a Deus se você não tiver, se você tiver. Mas, para aqueles que não têm, 15 minutos é um bom começo. Sente na presença de Deus. Adore o Rei Eterno, né? Exalte o seu nome, porque o seu nome é santo e é digno de ser louvado. E eu vou parando por aqui. Amanhã nós meditaremos no Salmo 100, se o bom Deus me der essa graça. E nós vamos continuar aprendendo a palavra do Senhor juntos. Você vai com certeza curtir e comentar, né? Esse vídeo, com certeza você vai compartilhar a palavra do Senhor e vai fazer esse canal, que é para a glória de Deus, crescer em nome de Jesus. Dê a sua contribuição, não tenha preguiça. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.